Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, olha que lindeza que eu vou ensinar vocês a fazerem. Essa linda maleta manicure. É uma maleta, gente, que cabem pelo menos 50 esmaltes. Olha que coisa mais linda. Eu fiz ela pra mim, porque eu tenho muitos esmaltes e eu gosto de deixar tudo organizadinho. Então é um projeto que eu já queria fazer há muito tempo, assim, com esse bolso, olha só, de profundidade. Assim os esmaltes não ficam todos achatados e não deforma o lado de fora da peça. Do lado de cá eu coloquei aí um espaço para colocar minha necessaire com mais esmaltes, tem bolsinho para os palitos, bolsinho aí para adesivo, para carimbo, tudo muito organizado do jeitinho que eu gosto. E olha que legal para vocês oferecerem para as manicures que atendem a domicílio, né? Assim cabe muito esmalte aí dentro. Vai ter opção também que eu vou mostrar mais pra frente no vídeo para vocês fazerem mais um bolso para colocar toalhinha e o que precisar. Então é uma bolsa muito completa. É claro que ela não serve só para esmaltes, né? Você pode fazer com outras propostas, mas como eu estava precisando de uma bolsa dessa, eu já aproveitei para fazer e ensinar vocês. Então, é uma bolsa, como eu falei, muito completa, tem várias técnicas aí que vocês vão adorar. Vocês podem personalizar, fazer aí do jeitinho que vocês quiserem. Se quiser fazer as duas partes com bolso, pode fazer. Ou seja, aprendendo a técnica, vocês aí decidem e fazem do jeito que vocês quiserem. Vou mostrar o lado de fora para vocês. E olha que lindo o lado de fora, do jeitinho que eu gosto, com essas aplicações assim, todas coloridas, que tem vídeo no canal ensinando a alça de mão. Eu vou mostrar também, caso vocês queiram colocar a opção de alça de tipo de mochila para carregar nas costas. Esse material é o sintético verniz glitter, na cor preta, tem no site. Aliás, todos os materiais tem no site. O zíper que eu usei, que é aquele zíper transparente, é só dar uma olhadinha lá no site que vocês vão achar todos os materiais. Eu espero muito que vocês gostem. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like. E agora, vamos então para a videoaula. Bom, então aqui eu tenho os dois espelhos cortados no principal, eu arredondei aqui os cantinhos, usei o cone de linha para marcar e arredondar os cantinhos. E no espelho da frente eu fiz essa aplicação aqui de corações, né? Já tem vídeo aqui no canal em que eu ensino a fazer essa técnica aqui de aplicação. Fiz aplicação simples mesmo, não usei nem o EVA, mas aí você pode fazer essa parte da frente do jeito que quiser. Se quiser usar sintético estampado, pode usar, não importa, tá? A única coisa é que eu já arredondei os cantos e também já achei os meios aqui, porque eu gosto de já deixar essa parte assim, já com os meios achados. Mas não é por aqui que nós vamos começar. Nós vamos começar fazendo o bolso plástico, que é o porta-esmalte. Então, vocês viram aí nas medidas que tem duas medidas de plástico, uma que é um pouquinho mais larga e uma um pouco mais estreita. Então, a gente vai começar fazendo essa parte do bolso. O bagum é o que eu vou utilizar de forro. Eu cortei esse bagum aqui do mesmo tamanho do espelho principal. Eu não cortei ele maior como eu costumo cortar, porque a gente vai ter que aplicar esse bolso aqui no bagum. Então, ele tem que estar na medida certa. Tá? Eu só não arredondei os cantos ainda. Eu apenas marquei de lápis aqui os cantinhos. Eu fiz a marcação de lápis, para que na hora que a gente for aplicar o bolso, a gente já tenha essa marcação aqui dos cantos. Eu vou utilizar nessa parte o zíper plástico, mas você pode usar o zíper comum, que não faz diferença. O importante é que esteja passado o cursor, porque eu vou colocar esses acabamentos aqui de bagum. Então, são as tirinhas, né, de bagum que eu cortei. Eu coloco frente com frente, aqui na parte de cima e na parte de baixo. Então, vai ficar frente com frente. E vou passar uma costura aqui, virar e rebater. Eu faço isso dos dois lados. Então, tá aqui o zíper com acabamento dos dois lados. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das partes do meu plástico e eu vou fazer uma dobrinha aqui na beiradinha, vou fazer essa dobrinha em toda a extensão aqui do meu plástico e eu vou encaixar aqui o meu zíper.
Ache o meio, tá? Eu, como já fiz já alguns desses, então já tô acostumada na distância que eu vou deixar aqui. Mas se você não tiver, acha aqui o meio dessa tira e centraliza, porque é importante que fique igual aqui dos dois lados, tá? A mesma distância que você costurou daqui, você deixa aqui desse outro lado. Então, fez isso, achou o meinho, posiciona, coloca aqui esse plástico dobradinho em cima aqui do zíper e vai passar uma costura até o final. Prestem atenção no lado do zíper. Então, olha só, o meu zíper, ele vai abrir da esquerda para a direita. Então, eu preciso colocar esse cursor na posição correta que eu quero abrir. Se é da esquerda para a direita, eu tenho que deixar esse cursor aqui, ó, nesta posição. Então, é assim que eu vou costurar esse plástico no zíper. Se for usar o outro zíper, né, o de nylon, é a mesma coisa. Faz essa dobrinha, encaixa o zíper aqui embaixo e passa a costura. Costurei, então, aqui a parte de baixo do plástico. Agora, eu pego a parte de cima e faço a mesma coisa. Dobro a beiradinha e vou costurar aqui nesta parte de cima aqui do zíper. Então, ficou assim, depois de costurado. Olha só a parte de cima e a parte de baixo costuradinha. Agora, o que eu vou fazer? Uma caixinha de leite nos 4 cantinhos de 2 por 2. Então, eu vou pegar aqui a minha régua, vou colocar aqui no cantinho e vou marcar um quadradinho de 2 por 2 nos 4 cantos dessa minha tira. Pronto, estou então aqui com os 4 lados já cortados, ó, os 4 quadradinhos já cortados. O direito tá aqui pra cima, então este aqui é o lado direito, aqui do meu bolso. O que eu vou fazer? Pelo lado direito, eu vou dobrar e aí eu vou costurar aqui no avesso os 4 cantinhos. Então, olha só, tô com o lado direito pra cima, dobro e costuro no avesso. Vai ficar deste jeito, que eu já tenho um pronto aqui. Vai ficar deste jeito aqui os cantinhos, ó. Costura e desvira aqui pro lado direito. Então, olha só, os 4 cantinhos, que é isso daqui que vai dar a profundidade do meu bolso. Então, os esmaltes, eles vão caber aqui certinho, sem que fique aquele plástico amassado, né? Aquele plástico apertado. Então, isso daqui é o que vai dar a profundidade. Essa altura aqui, eu calculei para servir naqueles frascos de esmalte que são maiores, que tem uns que são um tamanho menorzinho e tem outros que são bem grandes. Então, para esse tamanho aqui que eu tô passando, serve até aqueles grandes, certo? Então, eu vou fazer isso aqui 3 vezes, que é de acordo com o que tá na descrição do vídeo, tá? Então, vai ficar 3 bolsos desse em um dos lados do espelho. Bom, então, eu tô aqui com o meu forro, que eu falei pra vocês que eu simplesmente marquei aqui de lápis os cantinhos. Achei o meio, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Fiz um risco aqui, que eu vou deixar a medida aqui pra vocês. Essa distância aqui, desse risco de lápis, eu passei aqui de lápis, porque depois a gente vai colocar um viés dando acabamento aqui, nessa linha onde vai ter a costura, então não tem problema. Mas se você quiser colocar uma fita crepe, também pode. Essa linha aqui é onde a gente vai costurar a parte de cima do primeiro bolso. Então, o que eu fiz aqui também no bolso? Eu juntei ponta com ponta e dei um pique em cima, um pique embaixo, pra achar o meio. Vou colocar aqui meio com meio, coloco aqui pique com pique e vou começar a costurar aqui pela parte de baixo. Bom, então eu falei que eu ia costurar a parte de baixo primeiro, mas eu acho que vai ser até melhor costurar de cima. Então, naquele risquinho, eu marquei o meio e eu já tenho o piquezinho aqui do meio do meu plástico. Vou entrar aqui na minha máquina e vou colocar aqui, ó, meio com meio. E vou começar a costurar aqui do meio pra frente. Vou costurar em linha reta aqui, seguindo o meu pontinho, o meu risco, né, o meu traço. Como eu falei, pode ser uma fita crepe também, mas como a gente vai dar um acabamento aqui por cima, então não tem problema você riscar. Mas eu aconselho não riscar com caneta, tá? Porque às vezes você pode borrar e se sujar o bagulho de caneta, já era. Então, aqui eu venho
a pontinha, que é onde tá aqui a minha caixinha de leite. Faço aqui um retrocesso e paro por aqui. Agora, eu costuro o outro lado. Venho aqui, do meio aqui onde eu já tinha costurado, e vou dar sequência agora aqui do outro lado. Coloco certinho aqui o meu plástico na linha que eu fiz e vou costurando aqui até aonde tiver a minha caixinha de leite. Não vou fazer nenhuma curvinha ainda, vou costurar só assim em linha reta. E aí sim eu vou lá pra parte de baixo. Aqui, ó, vai ficando repuxadinho. Aí você puxa aqui pela parte de trás que ele vem, ó, só puxar. O importante é você seguir aqui a linha que você fez. Pronto. Esta parte de cima, então, ficou assim. Tá vendo que já fica aqui, ó, a profundidade que a gente quer? Agora, eu faço a mesma coisa na parte de baixo. Coloco aqui pique com pique e costuro até as duas pontas aqui. Bom, eu costurei do meio até aqui. Agora, nós temos a curva. Essa parte aqui a gente tem que fazer a curva, por isso que eu risquei, pra gente poder seguir aqui a curvinha. Então, ó, vou costurar e vou virar aqui, é só seguir o desenho da nossa curva, que é ali a caixinha de leite que nós fizemos. Na caixinha de leite não, foi a marcação com o cone de linha. Então, a parte aqui da caixinha de leite vai ficar na curva. E aí, você vem ajeitando, porque ele tem que ficar, ó, levantadinho aqui. E aqui tem que dar certo também. Agora, você vem ajeitando e costurando aqui na curva, pra dar tudo certinho. E ficou assim, então, costurado, né? Eu já fiz a curva aqui e subi. Depois eu vim e fiz a mesma coisa aqui desse outro lado. Ele fica, às vezes, meio amassadinho, né? Porque a gente ainda vai colocar os outros, ainda vai colocar essa parte no espelho de fora. Então, fica assim, meio amassadinho. Às vezes, aqui nessa curvinha, a gente precisa dar mais uma enrugadinha na hora de costurar. Pode enrugar, não tem problema nenhum não, tá? Porque é plástico, então não tem problema nenhum. E aqui o que importa é essa profundidade que vai ficar. Olha só como é que vai ficar aqui de ladinho, que vai encaixar certinho os esmaltes aqui dentro. Agora, eu vou pegar o outro bolso e eu vou costurar ele aqui nessa parte do meio. Esse outro bolso é até mais fácil porque ele não tem curva. Então, ele vai ser reto tanto em cima quanto embaixo. Então, ele fica até mais fácil de colocar. Depois, o de cima, a gente faz a mesma coisa. Faz a curvinha aqui nos cantinhos da parte de cima. Bom, então, agora aqui, peguei o meu outro bolso, dei o pique aqui no meio e vou colocar meio com meio aqui. E vou passar uma costura bem rente aqui com esse outro, com a parte de cima desse outro bolso. Então, coloco aqui meio com meio e costuro até as duas pontas. Então, olha só, costurei já uma metade, virei e agora eu vou costurar aqui, ó, a outra metade. Coloco plástico com plástico aqui. E olha só, eu tô dando meio pezinho de máquina de margem de costura. Como eu falei, depois aqui a gente vai colocar um viés pra dar acabamento. Aqui fica meio repuxado, é assim mesmo. E eu vou costurar aqui até a beiradinha. Bom, então aqui costurei essa parte de baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou costurar a lateral, as duas laterais, eu vou costurar até aqui a pontinha da caixinha de leite. Vou passar uma costura aqui dos dois lados. Laterais costuradas. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou acertar aqui, esses fundinhos aqui, eu vou acertar. Pra gente poder fazer a marcação da costura aqui de cima, que daí fica mais fácil da gente costurar. Então, eu vou acertar aqui, olha só. Agora, eu pego a minha régua e vou marcar aqui, vou encostar aqui nas duas pontas, deixa eu virar assim que fica melhor. Vou encostar aqui nas duas pontas que eu costurei. Só desamassar aqui.
senão depois o meu forro fica marcado. Pronto, agora sim. Então, eu vou encostar a minha régua nas duas pontas aqui que eu costurei e eu vou riscar. Vou fazer um risco aqui, só pra servir de guia pra eu costurar essa parte de cima aqui. Então, eu pego um lápis, faço um risquinho aqui, bem aonde tá aqui a minha costura, risco e faço a costura. Agora, então, ó, marquei também aqui o meinho, venho e costuro do meio para as pontas, que já tá tudo fechadinho aqui nas laterais. Agora é só costurar essa parte aqui. Segue aqui a linha e eu costuro, então, essa parte de cima. Depois é só a gente colocar o último bolso do mesmo jeito que a gente colocou lá de baixo, fazendo a curva. Bom, então, os 3 bolsos estão aplicados aqui no forro. Um conselho que eu dou pra vocês é vocês cortarem primeiro o forro e depois vocês cortem o principal. Porque o que que acontece? O forro até, se vocês quiserem cortar um pouquinho maior e riscar apenas aquele tamanho, né, que eu vou passar, porque o que que acontece? Às vezes, dependendo da costura, da sua curva, dá diferença. Eu, por exemplo, eu não fiz peça piloto, essa daqui já é a peça primeira que eu tô fazendo, porque eu não queria ficar com 2 dessa, então eu já vim direto pra gravar o vídeo. Mas esse bolso aqui, eu tive que diminuir ele um pouquinho, ele tá um pouco menor do que os outros 2. Mas não tem problema, porque vai caber o esmalte aqui dentro do jeito que eu quero. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que é o seguinte, eu vou passar a medida certinha, né? Eu vou acertar aqui pra que fique os 3 bolsos iguais. Então, a medida que vocês estão vendo na descrição é a medida já acertada. Mas mesmo assim, depende muito da margem de costura que vocês estão usando, da curva que vocês fazem, se é mais aberta, mais fechada. Então, por isso que eu falo pra vocês que façam o seguinte, quando vocês forem cortar o bagum, corta ele um pouquinho maior, mas risca com o lápis a medida que eu tô passando e vocês seguem essa medida. Se chegar no último bolso, vocês precisarem usar um pouquinho além dessa margem, pelo menos vocês fizeram o risquinho com o lápis que dá depois pra tirar, só passar um olhinho que sai. Então, vocês entenderam? Corta o forro um pouquinho só a mais, mas faça a marcação na medida que está na descrição do vídeo, e aí você aplica o bolso. Porque se você precisar usar um pouquinho mais de margem, você ainda não cortou o sintético. Então, deixa para cortar o sintético depois que tiver pronta essa parte aqui, só para você ter certeza, isso na primeira vez, certo? Mas vai dar certinho a medida que eu tô passando para vocês, porque aí já vai estar conferida, né? Então, deixa que eu erro aqui para passar certinho para vocês, tá? Agora que essa parte aqui já está pronta, eu vou pegar o espelho da frente, vou estruturar com EVA e nós vamos aplicar aqui nessa parte. Eu falei que eu ia colocar um viés aqui e você pode colocar uma tirinha de viés, mas eu não achei que ficou feia essa costura e nem tá aparecendo aquele risquinho de lápis que eu fiz. Então, eu vou deixar assim mesmo, porque senão eu acho que vai ficar muita coisa, vai encher muita linguiça aqui. E além disso, se você colocar o viés, você perde um pouquinho de espaço aqui dos bolsinhos, porque vai passar uma costura, então cada vez que você desce a costura, você perde espaço dos bolsos. Então, como eu achei que não ficou feio, ficou uma costura aqui em cima do plástico direitinho, tá legal, pra mim não tá incomodando, eu vou deixar assim mesmo. Mas, se quiser colocar uma tirinha de viés aqui pra dar acabamento, pode colocar. Bom, então agora eu tô aqui com o meu espelho da frente, eu já coloquei o EVA aqui atrás, coloquei também aqui a minha etiqueta. Já tinha achado os meios, inclusive aqui da lateral, eu também dei um piquezinho pra achar o meio. E eu vou colocar, então, o meu vivo, começando aqui da parte de baixo. Embora o nosso fole vá ficar aqui, eu acho que vai ficar melhor o vivo com o acabamento aqui embaixo do que aqui na lateral. Mas se você quiser colocar aqui na lateral, que é onde vai ficar o fole, fique à vontade, não faz diferença nenhuma, somente estética. Vivo aplicado, vocês devem estar achando estranho, porque geralmente a gente coloca primeiro o forro, né, costura o forro para depois colocar o vivo. Mas, como o nosso forro tem aqueles bolsos com profundidade, eu acho que fica mais fácil colocar o vivo primeiro. E aí, agora, a gente vem e aplica esse forro aqui. Então, eu vou colocar meio com meio
E aí, agora, pra costurar, você pode costurar pelo lado avesso, né? Seguindo aqui a colocação do vivo, ou você pode costurar pelo direito e aí vai amassando esse bolso. Então, coloca aqui, amassa o bolso, porque é de plástico mesmo, guarda ele aqui pra dentro e vai passando as costuras. Aí, você decide qual é a forma que você acha mais fácil pra aplicar esse forro aqui no principal. Eu estou costurando pelo lado direito pra cima, que eu acho que vai ser mais fácil pra mim. Então, eu vou apertando aqui o meu forro, ó, eu aperto aqui o plástico pra não costurar nada errado. Se precisar, você pega um alicate. Então, ó, vai fazendo as curvinhas, e aí é só você seguir aqui toda essa lateral, amassa, ó, amassei. Vou virar, vou entrar um pouquinho na frente de vocês, ó, vou virar, costurar, venho em linha reta, não esquece sempre de colocar meio com meio, pra não ficar torto, e aí vem costurando aqui, desta forma. E o espelho da frente tá pronto, então, ele dá um trabalhinho pra colocar, por conta, né, dessa profundidade aqui, como eu falei. Mas aí você escolhe. Eu vou ser sincera com vocês, eu fiz um pouquinho a costura para um lado, daí parava, virava, costurava pelo outro lado, parava. E foi assim, tá? Fiz a parte reta primeiro, depois eu fiz as curvinhas, eu não fui diretão não, porque é uma peça que requer um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer essa costura aqui pra fechar. Então, o espelho da frente tá assim, pronto. Agora, você pode fazer o espelho de trás, igualzinho esse daqui com esses bolsos, ou pode colocar outro tipo de bolso diferente, pode colocar um bolso só desse daqui e telinha. Aí, você que decide, né, o que você pode fazer nos espelhos. Aqui é uma sugestão que eu tô dando pra vocês. Então, o espelho de trás, aí você faz da maneira, você posiciona da maneira que você quiser posicionar aí os bolsos, né? O que eu queria ensinar pra vocês é essa técnica aqui do bolso com profundidade. O bolsinho raso já tem várias aulas aqui, inclusive aquela outra bolsinha porta-esmalte, que eu vou deixar aqui, uma maletinha porta-esmalte, ela também, né, eu ensino a fazer o bolso raso, bolso com telinha. Então, se você quiser misturar aí as duas aulas nessa peça, pode misturar. Então, o espelho da frente aqui tá prontinho. Agora, a gente vai para o canal de zíper. Agora, para o canal de zíper, é o seguinte, a gente vai precisar de 2 tiras, tá? Porque eu vou fazer um canal de zíper com abertura central. Então, o que eu fiz aqui? Eu emendei, porque eu gosto de aproveitar material, então eu não tinha essa tira aqui suficiente para ficar nessa largura. Então, eu emendei aqui um sintético rosa, que eu acho que fica legal e vai combinar com a nossa peça. Então, por isso que eu emendei. Mas, na descrição do vídeo, tá essa medida aqui inteirinha. Então, são 2 vezes, tá? Essa medida aqui, ele é bem comprido, é 1,20 m de comprimento aqui dessa tira aqui do zíper, porque é um canal bem grandão. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Canal de zíper tradicional, tá? Vou colocar aqui o zíper frente com frente, tá? Eu vou dar uma acelerada nessa parte, porque é igual ao de todas as peças, não tem nada de diferente. Então, eu coloco aqui frente com frente, costuro, e depois eu pego o meu forro, o meu bagum, coloco aqui em cima das costas do zíper, vai ficar a frente do bagum, com frente do material, e passo a costura. Depois eu vou virar e rebater. Vou fazer isso 2 vezes aqui nessas 2 partes, tá? Como essa peça não é para iniciante, então, acredito que todo mundo que vá fazer já saiba fazer essa parte aqui, por isso que eu vou dar uma aceleradinha. Então, o meu canal de zíper já tá pronto, já passei, ó, 2 cursores, coloquei o EVA aqui dentro e fechei. O meu EVA, eu deixei ele um pouquinho menor, mais do que eu costumo deixar. Eu sempre deixo 1 centímetro, dessa vez eu deixei 1,5 centímetros. Porque na hora que a gente for costurar isso daqui no espelho, vai ser mais fácil se você deixar o EVA um pouquinho menor ainda, tá? Então, tá aqui o meu canal de zíper, ele tá aqui, ó, prontinho, refilei, né, passei a costura, tá tudo certinho. Vou pegar agora aqui o pedacinho do meu fole, vou colocar frente com frente, vou costurar, vou colocar aqui o meu forro por baixo, vou costurar
virar e rebater. Costurei, rebati, agora eu vou juntar aqui a ponta, direito com direito, e depois a gente faz aquele rocambole aqui e costura o forro. Costurei este lado, agora a gente faz aquele rolinho, ó, porque como é um fole pequeno, ó, a gente aperta bem aqui, e aí vamos costurar o lado de cá, ó, forro com forro. Costurei aqui, então, eu coloquei alguns pregadores aqui, né, alguns clipes para poder segurar, daí agora eu vou puxar, vou virar isso daqui e vou rebater. Bom, então, rebati, já coloquei aqui o EVA para estruturar nessa parte. No canal de zíper, eu usei o EVA por metro, tá? Não é aquele de papelaria, não, porque eu não quero fazer emenda, não fica bom fazer emenda num canal de zíper tão comprido assim. Então, se você for usar o recouro ou o EVA para estruturar, use o material que seja vendido por metro, que daí você já compra, já corta a metragem inteirinha. Lá no site eu tenho, na verdade no site tem todos os materiais, os zíperes, cursores, tem tudo para fazer essa peça aqui. Outra coisa que eu fiz também, eu coloquei aqui no finalzinho do canal de zíper 2 botões de imã. Porque se eu quiser fazer uma aba móvel, se eu achar que eu quero colocar mais coisas dentro, mais esmaltes, eu posso fazer uma aba móvel, aquelas de plástico, né, que fica no meio da peça, que você destaca. A hora que você não quiser usar, você destaca, ou então você coloca de novo. Então, eu coloquei aqui a 2,5 centímetros aqui de distância, eu coloquei um lado, né, do botão de imã, opcional. Mas eu acho legal, se vocês forem fazer esse tipo de peça para vender para manicure que atende a domicílio, é legal vocês colocarem essa opção com aba. Porque, como eu falei, assim, a manicure pode colocar mais opção de esmalte, levar mais material, às vezes colocar toalhinha. Então, assim, eu acho que fica legal fazer com essa opção e não custa nada colocar um botãozinho aqui, né? Se não for colocar nenhuma aba, esse botão também não vai incomodar, não vai acontecer nada. Bom, achei os meios aqui do fole e do canal. Se for a primeira vez que você estiver fazendo essa peça e quiser conferir as medidas antes de fechar o fole, confere, né? Clipa tudo lá antes de costurar o outro lado do fole, tá? Primeira vez é sempre legal a gente conferir. Então, eu vou pegar aqui o meu espelho. Lembrando que assim, se você for colocar esse botão, deixa esse botão no espelho de trás, tá? Voltado aqui para o espelho de trás. Então, como esse aqui é o espelho da frente, eu vou colocar neste lado aqui, ó, que não tem o botão, porque aqui a gente já vai ter, né, esses bolsos aqui que tem volume. Então, o ideal é você deixar, caso queira colocar essa aba móvel, que ela fique mais para a parte de trás, que tá mais rasa. Agora, eu vou colocar aqui, lembra que eu falei para vocês darem um pique aqui na lateral? Pois é essa lateral que eu vou encaixar aqui no meu fole. Então, eu vou encaixar aqui, ó, desse jeito. Como eu falei, se for colocar o botão, deixa ele para o espelho de trás. Vou clipar tudo isso daqui para poder fechar. Antes de fechar, né, essa peça, eu esqueci de falar para vocês que eu coloquei a alça, tá? Então, essa alça aqui é uma alça pronta, ela tem 45 centímetros, e eu coloquei aqui numa distância de 7 centímetros do meio para as pontas. Então, não se esqueçam de colocar aí a alça de mão. Se vocês quiserem, na parte de trás, colocar aqui uma meia argola, aqui no meio, e 2 aqui, né, indo para as pontas, você pode colocar para a pessoa poder ter a opção disso aqui virar uma mochila. Então, ela pode colocar, né, você pode colocar a alça aqui passando nesses 3 pontos e virar uma mochila. Assim como eu fiz na bolsa Beach Tênis. Eu vou deixar o link aqui para vocês, que eu fiz dessa maneira. Você pode fazer da mesma forma nessa peça aqui. E aí, além dela ter a alça de mão, ela pode virar a mochila. Então, é mais uma opção aí, caso você esteja vendendo para a manicure que atende a domicílio. Então, quanto mais acessórios você colocar, mais valoriza a sua peça. Agora sim eu vou clipar tudo para poder fechar, então, esse espelho. Eu clipei, então, aqui e passei uma costurinha nos pontos centrais aqui de cada lateral
pra já dar uma segurada. Confere se do lado de dentro aqui, ó, se tá certinho, se você posicionou corretamente o fole aqui no lado esquerdo, né? Se tá alça pra cima, se tá tudo certinho. E aí, essa peça aqui, eu vou costurar com o forro voltado pra cima, porque eu acho que vai ser melhor pra mim, tá? Mas você escolhe aí o lado que você quer começar essa costura. Então, eu vou começar com aqui na lateral e com o forro pra cima, vai amassando, não tem jeito. O bom desse material que eu tô usando, que é o verniz glitter, é que ele não tem memória, então a gente pode apertar ele que depois ele volta ao normal. O plástico também pode amassar, porque depois é só você colocar uma fonte de calor, que ele também dá aquela amolecida e a gente consegue modelar novamente. Então, eu vou começar a costurar por esse lado aqui. Então, agora, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar muito pra vocês, mas assim, nem tem muito, assim, do que mostrar de diferente. Você pode costurar da maneira que você achar mais fácil. Vai posicionando aqui o espelho com o canal de zíper, bem devagar. Acerta para que fique bem alinhado. Então, vem acertando. Não adianta querer fechar essa peça na correria. É uma peça grande, uma peça que tá estruturada. Se você quiser na parte das curvas, né, chegar até aqui pertinho da curva, parar e virar, depois fazer só as curvinhas virando do outro lado, pode também, não tem problema. Você tem que fazer da forma com que você se sinta mais confortável, eu sempre falo isso. Algumas coisas têm regras, outras não. Então, ó, se você quiser parar aqui, antes de chegar na curva, continua costurando, ó, passa a curva, costura e depois você vira e costura somente a curva por esse lado aqui. Ou se quiser fazer tudo pro outro lado, pode. Então, fica assim a critério de vocês, a forma com que vocês vão fechar aqui essa peça, porque essa parte aqui, ela tá mais dificinho, digamos assim, por conta desses bolsos aqui, que tem esse volume. Então, é isso aqui. Ó, eu costurei. Eu achei melhor fazer daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Eu costurei com o forro virado pra cima, mas as curvinhas eu virei pra cá e aí eu costurei. Verifiquem, né, aqui o lado de dentro, se tá tudo certinho, se não ficou nenhuma parte sem costurar. Agora é a gente colocar o viés. Como já está preso, né, esse espelho no canal de zíper, o viés até pode colocar por esse lado mesmo, que eu acho que fica mais fácil, dá pra colocar o viés diretão daquele jeito que a gente tá acostumado. Então, esse espelho aqui já está colocado, vou dar o acabamento aqui de viés. Essa parte aqui já está pronta com o acabamento, depois que desvirar, daí desamassa tudo, daí arruma tudo. Agora, para o espelho de trás, você pode fazer ele igualzinho ao espelho da frente, com aqueles bolsos. Eu fiz de acordo com a minha necessidade. Então, eu fiz aqui, ó, um bolsinho para colocar palito, esse aqui eu vou colocar meus adesivos, aqui eu vou colocar acetona, carimbo, e aqui é uma necessaire que eu quero encaixar. Então, o que eu queria mostrar pra vocês, como eu falei, é a técnica, tá? De fazer esse tipo de bolsinho aqui. Mas, o que você vai colocar, como eu falei, é de acordo aí com o que você quer, de acordo com a necessidade da sua cliente. É bom você pesquisar, ver o que ela precisa numa peça dessa. Então, assim, eu fiz isso aqui pensando em mim, naquilo que eu preciso. Então, essa parte de trás, eu fiz esse tipo de bolso. Como eu falei, esse bolso aqui já tem várias aulas. Tem na aula da pasta organizadora, da maletinha de esmalte também. Então, não vale a pena ficar mostrando tudo de novo, né? Coisas já que a gente já sabe fazer. Bom, agora vou encaixar, presta atenção aí o lado que você vai encaixar. Então, aqui, essa outra parte aqui da peça. Então, vou encaixar aqui meio com meio. Ó, certifique-se de que não está de cabeça para baixo. Veja se tá do lado certinho. E aí, mesma coisa, clipa, costura e dá o acabamento de viés. Vou colocar também aqui a alça, que eu ainda não coloquei. Então, vou colocar a alça e aí vou fechar essa parte aqui de trás também. Está pronta, então, aqui a nossa maleta. Vou desvirar, é uma peça tranquila para desvirar. Tem um canal bem grandão, então é só virar aqui as pontas, ó. Se tiver duro, quiser, né, colocar uma fonte de calor, é o que eu sempre falo pra vocês, pode. Cuidado sempre com as fontes de calor, porque plástico derrete.
Então, eu vou desvirar aqui com calma e já mostro ela prontinha. Prontinho, tá desvirada. Agora é só desamassar esses bolsos aqui, dar o formatinho neles, né? Acertar aqui as caixinhas de leite, deixa tudo certinho. O outro lado aqui também, desamassa o que tiver pra desamassar. E a nossa peça está prontinha, ficou uma mala bem grandona. Se quiser agora alterar as medidas, fazer um pouco menor, se quiser fazer maior, tá aí. O que importa é que nós finalizamos a nossa peça. Ficou, olha só, uma mala bem grandona, bem legal, bem bonita com esses detalhes aqui na frente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.